Fábio Piperno. Flamengo 2, Atlético 1. Resultado justo ou o Galo merecia um final melhor, muito pelo que fez no primeiro tempo? Porque na segunda etapa o Flamengo, com as mudanças, conseguiu melhorar, Piperno. Não, resultado justo. O Flamengo foi dominado numa parte do jogo. O Atlético teve chance para ampliar o placar, desperdiçou. O Flamengo colocou a Arrascaeta no jogo e o uruguaio mais uma vez decidiu. Ele fez o primeiro gol e deu passe para o segundo. Aliás, um passe precioso. Agora, em relação ao gol de falta que ele fez, primeiro que foi ele que sofreu a falta ali, um passo da área, né? Uma jogada individual, em que ele deu um drible num espaço muito, muito pequeno de campo, né? Tem que ter muita habilidade para fazer o que ele fez. Conseguiu tirar o Jefferson, que cometeu a falta. E aí, confesso para você que eu torço muito para que o batedor faça o gol quando o goleiro pratica essa idiotice de colocar um cara deitado atrás da barreira. Primeiro porque a barreira ela foi mal posicionada. Deu todo um canto para ele. A bola passa pelo lado da barreira. Então, o goleiro se preocupou muito mais com essa bobagem de pôr o cara deitado do que efetivamente de fechar o canto aí pro uruguaio, que deu uma cacetada, né? Deu um chute forte e o Everson nem passou perto. Então, placar justo, virada justa e uma grande vitória do Flamengo. Agora, Piperno, nós temos que comentar sobre a atuação de Arrascaeta. Entrou no segundo tempo, logo no início ali da segunda etapa, durante o intervalo ele entra e simplesmente muda o rumo da partida. Primeiro, na falta, ele sofre a falta, tenta a jogada individual, sofre a falta a um passo da entrada da área, dentro ali da meia-lua, sofre a falta, chama a responsa, cobra a falta, faz o gol, empata o jogo ali. E depois ele acha o Wesley numa jogada também mais aguda na grande área, o Wesley chega e bate. Assim, é um jogador acima da média que hoje decide um jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro em 45 minutos, um pouco mais porque o árbitro deu 7 de acréscimo, um gol, uma assistência, ele simplesmente mudou o rumo da partida. E aí muita gente começa a perguntar, a grande fase do Arrascaeta está voltando, está retornando, agora que o Flamengo precisa de fato do Arrascaeta, pensando até nas Copas, enfim. Como é que você avalia esse jogador Arrascaeta? É o melhor, digamos, 10 do continente, Fábio Piperno? Sem dúvida, é o meia mais talentoso que joga aqui na América do Sul. Agora, veja, ele, além de ser um jogador acima da média, claro, jogador muito bom, jogador diferente dos demais, ele hoje foi preservado em metade do jogo. Ele não começou a partida, ele entrou no intervalo. Então, acabou revezando com o Everton Ribeiro numa medida inteligente do São Paulo. Um tempo cada um. Os dois atuaram no meio da semana contra o Grêmio, foi um jogo duro, foi uma outra batalha, o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo vai jogar a Libertadores a semana que vem e a gente sabe que o Arrascaeta, embora seja um jogador excepcional aqui para o nível de América do Sul, ele também não é um jogador que possa estar em campo toda hora. Então não há nada demais de vez em quando preservar esse jogador. Até pensando em jogos mais importantes. Agora, um detalhe aqui sobre o Arrascaeta, Piperno. Ele voltou a marcar de falta e o Flamengo, com isso, também voltou a marcar um gol de falta depois de 1 ano e 5 meses. O último havia sido em 13 de fevereiro de 2022, com o próprio Arrascaeta contra o Nova Iguaçu, campeonato carioca. A cobrança de falta dele foi muito precisa também. É um jogador que tem essa qualidade de dar, claro, os passes, assistências, mas essa visão de jogo também na bola parada. E até nesse número se comprova que, e aí é uma crítica ao futebol brasileiro como um todo, faltam mais batedores, né, melhores batedores de falta. E o Arrascaeta voltando a marcar de falta depois de 1 ano e 5 meses. Então, mas ele que se beneficiou no gol por essa idiotice do cara deitado atrás da barreira. Eu desafio aqui
os nossos amigos, e são milhares aí que nos acompanham, a mandar pra gente um vídeo de um lance em que esse cara atrás da barreira tenha sido importante em alguma cobrança de falta nesses últimos tempos. Isso não acontece. Sabe, essa mania, ela acabou se espalhando pelo futebol mundial, não é só aqui não. O Ronaldinho fazia isso, ok, mas quantos Ronaldinhos gaúchos tem no futebol mundial hoje? Quer dizer, então, é uma bobagem. Aí eu digo o seguinte, se o goleiro do Galo, em vez de pedir um cara deitado atrás da barreira, pegasse esse jogador deitado e colocasse mais um do lado da barreira, provavelmente o Arrascaeta teria tido muito mais dificuldade para bater a falta. Pois é, isso é verdade. Agora pensando em disputa pelo título, Peperno, Flamengo vence, neste momento a diferença é de 9 para o Botafogo, mas a equipe botafoguense ainda joga na rodada contra o Coritiba, amanhã, domingo à tarde, às 4 horas. Neste momento, 9 pontos separam Flamengo e Botafogo. Caso o Botafogo vença amanhã, volta para 12 ou ficaria a 9 se o Botafogo perder a partida. Dá para pensar ainda em título para a equipe do Flamengo? Ou pelo menos não ganhar, mas pelo menos disputar, encostar nesse Botafogo? Claro, teria que contar bastante também com alguns tropeços do rival, né, Peperno? Por enquanto dá. Quer dizer, se virar o turno 12 pontos atrás, eu já vi, por exemplo, o Grêmio abrir 11 pontos de vantagem em relação ao São Paulo, como o segundo turno, e perder o campeonato. Então, em tese, dá. A questão é saber se realmente o Flamengo vai ter motivação para disputar esse campeonato brasileiro jogo a jogo. A diferença é grande. O Botafogo está numa posição muito privilegiada. Agora, temos que considerar uma outra coisa também, né? O Flamengo é muito mais acostumado a decidir que o Botafogo. Vamos ver se o Botafogo passa pelo teste de encarar a pressão do líder, né? Isso a gente tem que avaliar rodada a rodada. Agora, para falar do Atlético Mineiro, que segue sem vencer com o Felipão. Agora são 9 jogos sem vitória na temporada, com 8 no comando de Luiz Felipe Scolari. E o Galo tem pela frente, na próxima semana, duelo com o Palmeiras pela Libertadores da América. Vai ser assim, aquele tira-teima, porque o Galo não está bem, o Palmeiras também passa por um momento ali de instabilidade. Então fica essa pergunta, como é que chega esse Atlético pensando em Libertadores da América? Único título que Palmeiras e Galo estão vivos em mata-mata, né? O Palmeiras tem o brasileiro ainda, mas de mata-mata apenas Libertadores, tanto para o Atlético quanto para o Palmeiras. Bom, é claro que é muito fácil apontar o Palmeiras como favorito. Agora, o Palmeiras não vem jogando tão bem. E outra coisa, nos últimos 8 duelos, Palmeiras e Galo, esses dois times empataram 7 vezes. Então, não dá para apontar um deles claramente como favorito. É um confronto aberto, mas eu acho que o Galo hoje desperdiçou uma grande oportunidade de pelo menos entrar emocionalmente mais encorpado para esse confronto. E com o resultado de agora, né, que terminou do Flamengo 2-1 em cima do Atlético Mineiro, o Galo estaciona na 13ª colocação, 21 pontos. Já estava difícil, claro, o brasileiro, agora fica bem pior. E tem um time bastante ajeitado, né, Pepe? Ajeitado que eu digo de nome, né? Tem jogadores de nome nessa equipe do Atlético, como o próprio Hulk, tem o Paulinho que fez o gol, o Zaratio, o Otávio que também já passou ali pelo Atlético Paranaense. A gente pode citar ali o sistema de defesa com Guilherme Arana. É um time que tem jogadores de nome, o próprio goleiro Everson, só que na temporada passou o Kudê lá, agora o próprio Felipão. É um time com dificuldade para se acertar, isso que chama a atenção, apesar de jogadores, digamos assim, estrelados.
É um time que vem muito irregular. E quando contratou o Filipão, eu falei aqui, o Atlético apostou no passado. E aí eu acho que o Atlético vai ter problemas em relação a isso. Agora, também não vamos esquecer o seguinte: Palmeiras e Atlético se enfrentaram pela Libertadores 2021 e 2022. Os 4 jogos terminaram empatados. São times muito parelhos. É que o momento do Palmeiras é muito melhor. Muito bem, e você que tá com a gente aqui no YouTube da Jovem Pan, pode deixar o like, clica no joinha, se inscreva no canal. Você que tá com a gente aqui na Jovem Pan, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal. 40 mil pessoas com a gente no pós-jogo de Flamengo 2, Atlético Mineiro 1. Já já, as coletivas dos técnicos. Jorge Sampaoli, o técnico Felipão também pelo lado do Galo. E tentaremos, claro, trazer todas as informações neste pós-jogo aqui da Jovem Pan. Então você que está com a gente, clica no joinha, fica aí já já, Jorge Sampaoli e o técnico Felipão.